Muito boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando mais uma vez com um bate-papo gostoso, uma super entrevista na tarde de quarta-feira. Hoje é dia de falarmos de saúde e eu estou recebendo aqui no estúdio da Vibe Mundial, estamos ao vivo aqui na Avenida Paulista, Dr. João Paulo Costa, bem-vindo. Muito obrigado, Samira. Te agradeço. Uma honra estar aqui com você, muito obrigado pelo convite. Imagina. Agradeço a você, né, a sua produção, a todos que me receberam aqui muito bem, né? A todos os ouvintes que estão ouvindo aqui a rádio, né? E a todos os pacientes também que estão ouvindo a nossa rádio. Oba! Isso que é importante. Se você não conhecia a rádio, olha que boa oportunidade. Com O certeza. Dr. João Paulo está aqui com a gente. Vamos conversar sobre saúde do coração, a reabilitação cardiopulmonar, até engasguei, fisioterapeuta com especialização em reabilitação cardiorrespiratória, fisiologia do exercício e condicionamento físico e também obesidade e nutrição funcional. É um dos fundadores do Instituto CAFES, Fisioterapia Avançada, Reabilitação Física e Cardiometabólica. Muita coisa interessante vai rolar nesse programa hoje. Você que está aí nos acompanhando pelo nosso YouTube, muito bem-vindo. Você que nos acompanha em 95,7 FM, já é nosso ouvinte assíduo na frequência 660 AM. Agora também uma FM estendida, uma novidade em 83.1 FM. E claro, né, nosso aplicativo, nosso site. A partir do nosso site você tem link a todas esses veículos, né, vamos dizer assim, essas frequências. Falando em frequência, vamos falar de frequência cardíaca? Vamos. Vamos falar de frequência pulmonar, né, da gente elevar nossa frequência vibratória também, Com para que a certeza. gente viva bem, tenha bem-estar, qualidade de vida. E para começar, já que o nosso tema é a saúde do coração e a reabilitação cardiopulmonar, eu já quero começar entendendo assim, quais são os casos que requerem esse cuidado na reabilitação cardiopulmonar, né? Os nomes já dizem, né? Cardio e pulmonar, mas quais são as patologias que me levam a vocês? Vamos lá. Bom, todas essas doenças que envolvem o sistema cardiovascular e respiratório, elas são muito importantes, a abordagem dela de forma muito mais preventiva até do que curativa. Mas, por exemplo, hoje nós temos doenças como hipertensão arterial, infarto agudo do miocárdio, o diabetes tipo 2, as doenças cardiovasculares como aterosclerose, as doenças circulatórias que fazem com que você tenha uma dificuldade da chegada do sangue lá na periferia, né? O diabetes tipo 2, então são doenças pulmonares como doenças advindas do tabagismo, como a DPOC. Então, todas essas doenças, elas contribuem para a perda de qualidade de vida. E Samira, se você me permite, estar aqui hoje é uma emoção, porque lá em 2002, né, a minha esposa, a doutora Ângela, ela iniciou toda essa nossa jornada aqui do Instituto CAFES, Falcão Costa, que foi o início de uma trajetória de prevenção. Não se falava em prevenção muito antes disso, né? Não se falava em prevenção. Não existia muito a medicina preventiva na época. Isso, então lá em 2002 se instituiu ela com a experiência dela do Hospital AC Camargo, Hospital do Câncer, eu com um pouco da minha experiência do INCOR aqui do Instituto do Coração, nós resolvemos buscar cuidar preventivamente. E cuidar preventivamente é o quê? É minimizar fatores de risco. E nós conversamos sobre os hábitos das pessoas, né? Então lá atrás não tinha-se a ideia que tem hoje, se difundiu os hábitos alimentares, a diminuição do peso, a cessação do tabagismo, o início de uma atividade física regular que promove uma melhora física e funcional. E que seja satisfatória, né? E que seja... Porque muitas vezes deixa até o organismo estressado e isso é bom também? Exatamente. Não. A musculatura às vezes fica até mais tensa. Exatamente. O trabalho muscular, ele é muito importante. Tá? No entanto, quando a gente fala de atividade física, de exercício físico, de prevenção, a gente tem que levar em consideração um fator muito importante, que a gente chama de
fator obesidade. A obesidade, hoje existe uma síndrome chamada síndrome metabólica. A síndrome metabólica nada é mais do que uma inflamação generalizada no nosso corpo. Então, quando o nosso corpo está inteiro inflamado, a produção de substâncias que vai agredindo cada órgão. A síndrome metabólica está relacionada à insulina? Exatamente. Totalmente. Totalmente. Resistência à insulina. Isso. Imagina, Samira, que dentro do nosso abdômen é uma cavidade que tem órgãos ali dentro. Imagina essa cavidade preenchida com os órgãos, mas também preenchida com muita gordura. O que acontece? Essa gordura ela vai liberar substâncias que vão machucar o fígado, gerar gordura no fígado ou esteatose hepática, mais conhecido como gordura no fígado, uma resistência à insulina, ou seja, o pâncreas diminui a produção de forma substancial, tanto quantitativamente como qualitativamente da insulina. E a insulina não consegue fazer o nosso corpo funcionar de forma adequada. Vai acumular gordura dentro das nossas artérias, entupindo as nossas artérias, formando aterosclerose, né? Isso vai gerar doenças cardíacas, cerebrais, doenças neurodegenerativas maiores, como glioses, que são plaquinhas de gordura no cérebro, que vai predispor Alzheimer, doença de Parkinson. Devido à síndrome metabólica? Devido à síndrome metabólica. O metabolismo, ele lida com tudo isso? Todo alterado. Quando o seu metabolismo está alterado, todos os órgãos e sistemas recebem essa degeneração. Espalha para o corpo todo. Espalha para o corpo todo, exatamente. Muita gente acha que o metabolismo está relacionado, a gente até falava isso antes, né? Ao emagrecimento e à obesidade. Mas não, né? Não. O funcionamento metabólico está relacionado como as células se regeneram, como que elas funcionam. Se você tiver uma produção excessiva de substâncias tóxicas, por exemplo, como a gordura produz dentro da barriga, ela vai fazer com que a célula lá na ponta não receba oxigênio, porque não tem passagem de sangue adequada. E se você tem um jardim e você não rega essa flor todo dia, o que vai acontecer? Essa flor vai murchar, essa flor vai perder força, vitalidade, que acontece com os nossos órgãos. E com tudo isso, todos os nutrientes não conseguem alcançar o núcleo da célula. Exatamente. E aí essa célula não tem vitalidade. Nem a água alcança, gente. Nem a água, exatamente. Por isso tem que tomar água pura. Muita água, né? Tá? Água pura. Água de qualidade e pelo menos de 30 a 35 ml por cada quilo de peso. É uma regra básica. É uma conta uma básica. Continha, né? Então é uma conta básica. Quando a gente está falando aqui de metabolismo, mas também tem todo um trabalho de reabilitação da musculatura, né? Da nossa força física também. Quando a gente fala do aparelho respiratório, nós negligenciamos um pouquinho a musculatura respiratória? Demais. A gente nem respira direito, né? Exatamente. Para você ter uma ideia, por exemplo, um paciente que passa por uma cirurgia cardíaca, ele tem um corte no tórax que abre esse tórax e machuca os músculos ali, os músculos respiratórios. E um principal músculo respiratório que a gente tem é o diafragma. E esse diafragma, ele trabalha fazendo com que o ar entra dentro do seu pulmão e saia, né? Para que você tenha uma oxigenação. A função dele. E ele é um músculo igual ao nosso bíceps, igual à nossa coxa, né? Igual aos músculos das costas, que precisa ser trabalhado de forma contínua, né? Então, assim como você vai na academia e faz bíceps para ficar com o braço forte, ficar legal, com o peitoral legal, você deve treinar os músculos respiratórios também. E existem exercícios específicos para isso. Né? Por isso que durante uma cirurgia cardíaca existe aquele aparelho que tem a bolinha, que o paciente ele tem que fazer força para ele poder voltar a respirar com facilidade? Exatamente. Esse é um dos, né? Esse é um dos. Hoje existem dispositivos muito mais eficazes e exames especializados para você medir a força dos músculos inspiratórios. Eu, como pessoa comum, posso fazer? Pode. Lá no Instituto CAFES Falcão Costa, a gente faz uma avaliação quando esse paciente chega com uma doença cardiovascular, com uma doença metabólica. Também damos atenção à avaliação dos músculos respiratórios. Por quê? Imagina você que quer perder peso ou você precisa se recuperar da sua musculatura. Você vai precisar caminhar numa esteira, pedalar numa bicicleta. Quem leva oxigênio para esse músculo que está movimentando?
São os pulmões, né? Então você precisa estar com o pulmão, com a musculatura muito bem trabalhada, né? E respire fundo, porque respirar fundo... Estou respirando mais fundo. É fundamental. Pode e deve. É um exercício, então. É um exercício. Você sabe que quando a gente fala em doença cardíaca, o coração também é um músculo, como o bíceps. Ele é treinável como o bíceps. Exercícios aeróbicos, exercícios resistidos melhoram a função de bomba desse músculo cardíaco. Tá, que é o quando coração. Eu faço um exercício de força também. Uma musculação, e por isso que tem que dosar, né? 3 vezes na semana, por exemplo, aeróbica, e 3 vezes de musculação, para que eu tenha também toda essa estrutura fortificada. Exatamente, que você não melhore só em performance, mas também em tônus, em força muscular. Tá, aeróbica, os exercícios aeróbicos, eles trazem quais benefícios para o meu organismo? Muitos. O primeiro é melhorar a sua bomba cardiovascular, ou seja, os exercícios aeróbicos fazem com que o coração bata melhor e leve mais sangue lá na ponta do pé, lá no cérebro, né? Então, você consegue irrigar, o que a gente falava, irrigar melhor o nosso sistema celular, né? Esses são os exercícios aeróbicos. Tá, porque se ele não está bem regulado, essa circulação sanguínea também fica prejudicada? Fica prejudicada. Imagine que, que a doença metabólica, a doença cardíaca, ela se dá pela obstrução dos vasos e a chegada do sangue. Então imagine a gente costuma dizer, né, quem tem gordura visceral, principalmente os homens, que tem aquela barriga de cerveja, que na verdade não tem cerveja, ali dentro tem gordura. E aquele abdômen... E a gordura é perigosa, né? Gordura perigosa. Essa gordura, ela forma como se fosse uma pressão sobre os grandes vasos e também dificulta pequenas quantidades de colesterol e triglicerídeos circulando vão entupir as artérias. Isso vai dificultar a chegada do sangue. Quando você trabalha a parte dos exercícios aeróbicos, você faz uma coisa importantíssima. O nosso corpo produz uma substância, as nossas artérias, que elas dilatam as artérias para que o sangue passe de forma mais adequada. E é lindo, né? É lindo isso. É lindo. E quando é perfeito, né? E quando a gente fala dos exercícios de força, os de musculação, é fortalecer mesmo a musculatura. Exatamente. A gente chama de treinamento neuromuscular. É fazer com que o cérebro se reconecte àquele músculo que está parado, do indivíduo que é sedentário, daquele músculo que está sem mobilidade há muito tempo, que ele reaprenda o caminho de como é contrair o músculo. Por quê? Um dos principais preditores de longevidade é um teste que a gente chama de TSL, teste de senta e levanta de uma cadeira. Se você conseguir levantar e sentar de uma cadeira, isso representa maior longevidade. Por quê? Os músculos das pernas, de forma bem estabelecida e bem tratada, ele vai te dar longevidade, porque através disso você consegue viver mais. Cuidem dessas pernas, gente. Trabalhar a perna. Precisamos caminhar muito, chegar na terceira idade com muita saúde, muita força muscular, porque é o que deixa também o corpo mais fraco, né? Exatamente. O não ter a saúde muscular. Exatamente. No idoso, quando a gente fala de ter longevidade, faz com que o idoso tenha uma obrigatoriedade a partir dos 50 anos, a partir dos 30, na verdade, a gente já começa a ter uma condição chamada sarcopenia, que é o quê? A gente vai perdendo o músculo. É verdade. A gente vai ficando mais flácido, né? A musculatura... Perde colágeno. Perde colágeno. E uma vez que você treina a sua musculatura, você consegue principalmente ter longevidade, por quê? Porque previne queda. No idoso, a queda é fundamental. E junto com as doenças cardiovasculares, por exemplo, a hipertensão, uma insuficiência cardíaca que pode gerar um quadro de tontura, de perda de sentido, associado a um músculo fraco, se você fica de pé, tem um pequeno mal-estar, a tendência é cair da própria altura. Sim. E aí vem E você está falando uma coisa que é bem interessante, né? Porque eu estou aqui lembrando de pessoas que falam, mas eu sinto dor, então eu não faço exercício. Eu sinto dor, então eu não movimento muito. Tem gente que realmente tem baixa mobilidade. Sim. Ok. Agora, se eu tenho, né? Se por um acaso eu tenho dor e eu tenho receio de praticar uma atividade ou sozinha ou numa academia, uma clínica de reabilitação com a ajuda de um fisioterapeuta, um pilates, colabora para que a gente possa
fazer um treino eficaz Seguro. e trazer a saúde para a vida da gente, né? Garantir Perfeito. essa longevidade. Você tocou num ponto muito importante. Muitas vezes, isso também das doenças cardiovasculares e pulmonares, acha que por ter essa doença Não não posso pode fazer. fazer exercício. É. Tive um infarto, não posso fazer exercício. Isso é totalmente o contrário. Quem infartou, quem vai fazer um cateterismo, quem tem insuficiência cardíaca, quem tem dores musculoesqueléticas, a atividade física auxilia demais, porque vai chegar mais sangue naquela região e você vai ter a liberação de endorfina, de substâncias que diminuem a dor. Então, ao contrário do que a gente pensa, o exercício, a reabilitação, vai melhorar a dor desse paciente. E não precisa ser um exercício de grande intensidade. Exatamente. Por isso, a prevenção e o acompanhamento de um fisioterapeuta vai fazer com que você dose o exercício, você prescreve o exercício. Tem uma dose adequada, uma intensidade adequada e uma monitorização quase que obrigatória nesse público. Porque você pode me dar uma série de exercícios e algum deles eu posso falar, isso aqui não foi legal, mas existem outras alternativas Muitas. que façam com que aquele paciente adote o exercício, Sim, né? o exercício tem que fazer parte da vida. Na verdade, e parte dos hábitos. Sim. E todo mundo prefere um sofazinho, né, uma rede, né? Mas quando você começa o hábito da atividade física, você começa a perceber que você começa a sentir falta quando você não faz. Vicia, né? Porque você tem aquela sensação de bem-estar, Sim. né? E isso faz toda a diferença. Né? Quem faz uma caminhada sabe que no dia seguinte quer fazer de novo. Exatamente. Por causa desse sensação. neurotransmissor, né? Exatamente. Que é sensacional. Quais são as especialidades médicas? Já deu a entender que o cardiologista faz parte, pneumologista faz parte, mas quais outras especialidades médicas trabalham de acordo com a tua área de reabilitação? Perfeito. Todos esses pacientes que têm doenças cardiovasculares, eles estão acompanhados de doenças físicas e metabólicas. Tá. Então, é um indivíduo que tem mais idade. Então, ele tem doença do coração, então o cardiologista vai encaminhar esse paciente. Ele tem diabetes mellitus tipo 2 ou diabetes tipo 2, o endocrinologista vai encaminhar. Esse paciente, ele tem osteopenia e osteoporose, que é a fragilidade óssea, que tem risco de ter fratura se ele cai, então também o endocrinologista vai encaminhar. Ele tem doenças da coluna, então o ortopedista vai encaminhar. Então, esse paciente, ele tem multifatores que o fisioterapeuta cardiovascular e respiratório vai abordar. Mas todos os médicos, toda a equipe multidisciplinar tem que dar esse suporte para esse paciente. Sobretudo Entendi. a parte emocional, que muitas vezes esses pacientes têm um quadro depressivo que aumenta as chances de doença cardiovascular. Tá, também tem isso. Quando você, alguns programas atrás eu acompanhava, e você sabe que a espiritualidade, ter uma fé, é um dos fatores que contribui demais para a melhora das doenças cardiovasculares. Já é comprovado cientificamente. E da prevenção, né? Eu via alguns programas atrás você falando com o pessoal, 2 monges, né? Os monges lá do Conversa sobre o Budismo. Exatamente. Então, falando dessa meditação, Sim. do momento dessa introspecção, isso contribui demais. Os pacientes evoluem muito melhor quando tem alguém orando por eles, quando ele tem uma espiritualidade mais elevada, ele melhora mais e ele fica menos doente. Existe um tripé, né? Não é verdade? A gente cuida da saúde física, a gente cuida da saúde emocional e a gente cuida da espiritualidade. Sim. Que é a nossa saúde espiritual. Que está dentro do mesmo corpo. Tá tudo Né? junto, tudo interligado e um colabora com o outro. Exatamente. Uma preocupação é só uma preocupação. Não é verdade? Não é uma solução para o problema. E quando vinha para cá, eu consultava, você sabe que tem um site que chama Cardiômetro. A gente vive uma pandemia que a gente não ouve muito bem falar o tempo todo. Tá. Vou tomar uma aguinha aqui. Uma pandemia que não é a de Covid, mas que a Covid também deve ter a ver com tudo Sim, isso. com certeza. Mas Que tem um cronômetro que conta todas as notificações de mortes por doença cardiovascular. Ai, Eu que acabei de horror. consultar agora, já foram esse ano 251 mil
mortes por doença cardiovascular, infarto, diabetes, acidente vascular cerebral, que é o derrame, né? Então, todas essas doenças estão relacionadas basicamente com os hábitos de vida, Samira. Então, quando você adota hábitos mais saudáveis, né? Como, por exemplo, diminuir o seu peso ou controlar o seu peso, diminuir o tabagismo ou a cessação do tabaco, iniciar uma prática regular de atividade física. Tabagismo, né? Mexe com aqui, ó, pulmão, gente. Pulmão, exatamente. Acaba, vai para os outros órgãos também. Agride todos os outros órgãos. Um sono de qualidade, né, que é fundamental. Até abre um sorriso. Né? Alimentação equilibrada. Então, tudo isso contribui para a gente minimizar toda essa estatística que está presente no dia a dia aí. Falando na Covid, que eu não aguentei, evidenciou muito pós-Covid, evidenciou muitas questões de problemas respiratórios. Se você teve Covid, caro ouvinte, preste atenção, né? Exatamente. Isso é um dado que a gente tem observado de forma muito clara, e eu sou prova viva. Existe hoje o que a gente chama de síndrome pós-Covid. Tá. O que é a síndrome pós-Covid? É a permanência de alguns sintomas até 1 ano, às vezes até 1 ano e meio após a contaminação pela Covid-19, né? Então, quem lá no comecinho teve Covid, algumas pessoas ainda persistem, que basicamente é fadiga, aquele cansaço, que você vai subir uma escada, que antigamente você subia uma escada normalmente, aí quando você chega lá no final da escada, tá com a língua para fora, tá tendo uma respiração mais ofegante. Então, é um dos fatores, o cansaço, queda de cabelo, esquecimento, né? Perda de concentração e memória. Então, assim, esses sintomas, se você apresenta esses sintomas e teve Covid, mesmo a Covid leve, porque todo mundo acha... Mesmo sem ter percebido que teve. Exatamente. Se percebeu alguma dessas alterações, isso é fundamental. E quando eu falo da Covid, você falou da parte pulmonar, essa fadiga está relacionada muito aos músculos respiratórios. Que se eu exercitar... Você vai melhorar muito essa sensação de cansaço, né? Então, assim, há treinamento, há exercício específico para o músculo respiratório. A gente chama de treinamento muscular inspiratório, né? Que é um dispositivo que a gente faz um exame para você analisar a força desses músculos respiratórios e depois prescreve como se fosse um peso que a gente faz no braço, é um pezinho que você coloca num aparelho na boca e exercita os músculos diafragma, os músculos intercostais, para você melhorar muito a fadiga aos esforços. Muito bem, e o programa está acabando. Passa rápido, olha, conseguimos falar de bastante coisa. Olha que interessante. Quem quiser conhecer o trabalho de vocês, quem quiser tirar dúvidas, né, obter mais informações, qual que é o canal? Vamos lá. Vai ser um prazer responder a todos os seus ouvintes. Posso ir lá fazer uma atividade, posso fazer um exame, uma avaliação preventiva e de repente perceber como que estamos, né, dentro desse organismo. Com certeza. Nós somos o Instituto CAFES Falcão Costa, nós estamos na região da Vila Formosa, em São Paulo, na zona leste de São Paulo. Nós temos o nosso Instagram, que é @Instituto CAFES, que você pode seguir lá. Eu tenho o Instagram, o meu Instagram, que é @doutorjoaopaulo.cafes. Também vai ser um prazer. Pode me mandar por direct alguma pergunta, algum questionamento, que vai ser um prazer atender todos vocês, tirar todas as dúvidas. Com certeza. Tem o site? Tem o site. Instituto CAFES? Instituto CAFES, www.institutocafes.com.net.br. Lá tem todas as informações, telefone de contato, se você quiser um telefone direto, 2911-6822. 2911-6822 é código 11 aqui de São Paulo, lá na Vila Formosa, Zona Leste. Então, gente, Instagram, Instituto CAFES, tá? De café mesmo, só não tem acento. Instituto CAFES e o @doutorjoaopaulo.cafes. Obrigada, doutor. Muito obrigado. Sucesso, viu? Obrigado. Adorei esse bate-papo, todo mundo respirando bem. Respirando bem. E deixa eu só finalizar fazendo um convite para vocês, colegas fisioterapeutas, se você me permite. Vamos lá, rapidinho.
No dia 30 de setembro, 1º de outubro, nós vamos dar um curso justamente de treinamento muscular inspiratório para colegas fisioterapeutas, quem quiser aprender essa técnica de como cuidar melhor do pulmão dos seus pacientes. Instituto CAFES, não tem erro, você que é profissional da área, vai fazer um cursinho novo. Obrigado, obrigada, um prazer. Viu? Um beijo, gente. Mundial e Você vai ficando por aqui. Eu volto, daqui a pouco tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e Você. Um grande beijo, até lá.